Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estava estudando aqui hoje um tema muito importante na Palavra de Deus. Aí eu gosto de estudar e fazer as minhas anotações, tá vendo? Eu faço várias anotações aqui, tenho agendas já totalmente cheias de várias anotações. E hoje eu estava estudando um tema que foi tão bom para mim e eu queria partilhar com você, porque eu tenho certeza que vai ser bom para você também. Então, prepare o seu coração, pega a Bíblia, chega mais perto e vamos então estudar principalmente um verso, depois nós vamos ler outros versos para que a gente possa ampliar o raciocínio, tá bom? O texto bíblico de hoje é Isaías capítulo 30, versículo 21, que está dentro de um contexto chamado promessas consoladoras. O verso 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha, este é o caminho, andai por ele. Você vai ouvir uma voz dizendo isso para você. A palavra-chave aqui é caminho e a outra palavra-chave é voz. Você ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, mostrando o caminho, apontando o caminho. É isso que o texto basicamente está dizendo e é justamente isso que nós vamos falar agora, bater um papo agora, conversar sobre isso agora. Bom, eu fiz aqui algumas anotações justamente para que a gente possa tornar didático esse estudo e essa meditação. Quando a gente fala em caminho, você sabe que existe um velho ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu isso, né? Alguns falam o ditado não é bem esse, não é exatamente assim, ou então é assim mesmo e tal. Mas o fato é que nós sabemos que não são todos os caminhos que levam ao mesmo lugar. Por exemplo, se você quer sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, se você pegar a Regis Bittencourt, você vai para Curitiba, no Paraná. Você não vai para o Rio de Janeiro, certo? Se você pegar uma outra estrada, tipo, se você pegar Anhanguera, sentido Brasília, você vai passar pelo interior de São Paulo, vai passar por Minas Gerais, vai passar por Goiás e vai chegar em Brasília, mas não para o Rio de Janeiro. Então veja, não é todo o caminho que leva a pessoa para o céu, não é todo o caminho que a gente pode considerar verdadeiro. A palavra de Deus tem alguns textos sobre esse assunto e eu escolhi um deles que está aqui em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12. Anota aí, pega a sua Bíblia, abra comigo, 14 e 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Veja que texto importante. Há caminho que ao homem parece que é bom, parece que é direito, parece que é verdadeiro, mas ao cabo, no final dele, dá em caminhos de morte. Então é importante vigiar, orar, estudar a Bíblia, para que a gente não ande num caminho que parece direito, mas que no final dá em caminhos de morte. Certo? Veja que o sábio Salomão, inspirado por Deus, já nos dá essa dica. Então existem vários caminhos. E atenção, assim como Mateus capítulo 24 menciona sobre os falsos profetas, e Mateus 7 também, e Jesus alertou dizendo assim: cuidado com os falsos profetas. Você sabe que os falsos profetas são aqueles que parecem com o verdadeiro, mas são falsos. E por isso que eles são falsos, porque eles enganam, porque eles têm alguma semelhança, mas que na sua essência é falso. Assim é com o caminho. Existem vários caminhos que são aparentemente bons, interessantes e caminhos corretos. Eu me refiro a caminhos espirituais. Mas no final desses caminhos, você vai perceber que não é o caminho de Deus. Então, o sábio Salomão, inspirado por Deus, fala assim: cuidado, porque esses caminhos podem conduzir você à morte e morte eterna. Existem outros textos importantes. Por exemplo, vamos para Mateus capítulo 7, sobre esse assunto. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha só esse texto. Capítulo 7 de Mateus, versos 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então esse texto apresenta para a gente dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo.
O caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho do pecado, é o caminho da rebeldia, é o caminho que é contrário a Deus e a sua palavra. E o caminho estreito é o caminho certo, é o caminho da abnegação, é o caminho da renúncia, é o caminho do perdão, é o caminho da misericórdia, da graça, do resgate, é o caminho certo. Então, Mateus 7, versos 13 e 14, apresenta para nós dois caminhos, sendo um falso e o outro verdadeiro. Então é importante que a gente saiba descobrir, identificar o caminho certo, certo? Muito bem, então esse texto aqui também nos leva a ter uma outra visão com outros textos da Bíblia. Por exemplo, você encontra na Bíblia dois tipos de pessoas. Um grupo que se chama trigo e um grupo que se chama joio, mostrando claramente que existem dois caminhos. E por aí vai. A gente pode ficar aqui um tempão analisando esses dois caminhos em toda a Bíblia, mas eu já fiz isso em outros vídeos com vocês. É só dar uma pesquisada que você vai achar meus vídeos falando sobre isso. Bem, eu tenho outros textos aqui muito curiosos. Por exemplo, quando você vai para o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, o livro dos nossos dias, você vai para o Apocalipse 12, você vai ver uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é símbolo da igreja de Deus, é símbolo do caminho verdadeiro. Quando você vai para Apocalipse 17, você encontra uma outra mulher que é uma meretriz, uma prostituta, uma pessoa rebelde, uma pessoa transgressora, uma pessoa que contamina as coisas corretas com as coisas incorretas, ou seja, o santo com o profano, a luz com as trevas, a verdade com a mentira, pega os 10 mandamentos e adultera, prostitui, etc. e tal. Então Apocalipse 17 apresenta o caminho largo, o caminho errado, a igreja falsa apresenta o caminho da perdição. Então no Apocalipse você tem essas duas mulheres, ou seja, esses dois caminhos. Portanto, só existem duas possibilidades nessa vida: a vida ou a morte, a salvação ou a perdição, Deus ou o diabo, céu ou inferno, salvação ou condenação eterna. Certo? Bem, diante ainda desse assunto, nós precisamos deixar bem claro o seguinte: a humanidade hoje, ela está espiritualmente sendo conduzida e sendo dividida em dois grupos. Quando Jesus voltar, a humanidade estará dividida em dois grupos: o grupo dos fiéis e o grupo dos infiéis, o grupo dos obedientes e o grupo dos rebeldes. E esses dois grupos receberão um sinal. Os filhos de Deus, os servos de Deus, os que andaram no caminho certo, os que guardaram os mandamentos de Deus com Jesus no coração, esses receberão o selo de Deus, o sinal de Deus. Ao passo que o outro grupo é o grupo da rebeldia, que não está nem aí para a Bíblia, nem aí para Deus, nem aí para nada. Então essas pessoas desse outro grupo receberão a marca da besta, o selo da besta, o sinal da besta. Então no final existem apenas esses dois caminhos, o certo e o errado, esses dois selos, o selo de Deus e o selo da besta, e essas duas possibilidades, salvação ou perdição. Então, diante dessa análise toda, vem Jesus e dá uma resposta contundente. Veja o que diz João 14, versículo 6. João 14, verso 6. Aqui está, depois de Lucas, nós temos João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo assim: eu sou o caminho. Ok? Eu sou o caminho. Então Jesus está dizendo assim: o caminho certo sou eu. O caminho verdadeiro sou eu. O caminho da salvação sou eu. E ele fala: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixando bem claro que a salvação é através de Cristo unicamente. Por isso que ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui está bem claro o caminho da salvação. Aí a gente volta lá para o primeiro texto. O primeiro texto que foi Isaías, lembra? Capítulo 30, verso 21. Observe que esse texto agora vai fazer muito mais sentido. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então esse texto de Isaías está mostrando o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que fala ao nosso coração,
é aquele que fala a nossa mente. E ele fala através da palavra, através do estudo da Bíblia. Toda vez que você estuda a Bíblia, o Espírito Santo vai falando com você. Não pensa que o Espírito Santo vai falando com você assim do nada, de qualquer jeito. É claro que ele tem muitas formas de falar com o ser humano, mas o que nós podemos dizer com segurança é que quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo fala com você de uma maneira poderosa. E aqui diz que o Espírito Santo vai dizer para você, esse aqui é o caminho certo, andai por ele. E o caminho, conforme diz João 14,6, é Cristo Jesus. Então, o Espírito de Deus, ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente. Toda vez que a gente para estudar essa palavra, a palavra de Deus, o Espírito Santo fala fortemente conosco e nos conduz pelo caminho certo. E aí, entendeu? Pergunto, você está no caminho certo? Você está convencido de que está no caminho certo? O caminho que você segue é o caminho que aceita Jesus como Salvador e guarda os 10 mandamentos por amor? Se você estiver nesse caminho, muito bem, está no caminho certo. Mas se você não está nesse caminho, então você precisa tomar uma decisão agora para andar nesse caminho, para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Eu estou falando para alguém que um dia esteve no caminho e hoje está longe, distante, afastado. Estou falando com você que já bateu em tantas portas e ainda não descobriu o caminho. Estou falando com você que um dia frequentou a igreja, esteve no caminho certo, hoje você está ferido, machucado, está triste, já não quer mais saber de nada. Jesus está chamando você para chegar mais perto outra vez, para voltar para o caminho e para andar no caminho certo. Então, abra o seu coração, deixa Cristo entrar na sua vida e deixa Cristo conduzir seus passos. O Espírito Santo vai falando ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração, toda vez que você estudar a Bíblia, mostrando para você o caminho certo, o caminho da vitória, o caminho da verdade, o caminho da salvação, o único caminho, que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E se você andar no caminho certo, um dia estará no reino dos céus, quando Cristo voltar para receber as boas-vindas ao novo céu e à nova terra. Deus te abençoe muito. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Que esse estudo, que essa mensagem ilumine a nossa cabeça, ilumine o nosso coração e ajude essa pessoa a andar no caminho certo. Eu entrego nas tuas mãos e não somente essa pessoa, mas também a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou do tema? Então compartilha com seus amigos, por favor, curta aqui, faça os seus comentários e se inscreva também em nosso canal. Eu quero fazer um Chega Mais Perto e convidar você para frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. Procure o pastor, procure os anciãos, a liderança, fala que você assiste os meus vídeos e que eu estou lhe convidando para ir à igreja, estudar mais a Bíblia e se preparar para a volta de Cristo. Fica na paz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.